Olá, tudo bem? Mamite está por aqui e hoje eu estava orando e o Senhor, eu estava orando por libertação e o Senhor me falou algo no coração e eu resolvi compartilhar. Há algum tempo o Senhor vem me falando sobre prisões, sabe? Lugares que, como que eu posso falar? Eu realmente estou escolhendo as palavras certas para que eu possa me fazer entendida. E a dinâmica é sempre a seguinte: tem prisões que as pessoas colocam a gente, tem prisões que nós nos colocamos, e eu estou falando sobre prisões espirituais, mentais e emocionais, ok? E assim, como assim, Samara? Me explica aí esse negócio. Vou explicar. Quando a gente comete um pecado, que fomos nós mesmos, assim, eu tive a atitude, eu tive o ato, suponhamos, eu intencionalmente defraudei uma pessoa porque eu estava a fim de me sentir lisonjeada, me sentir elogiada, de saber despertar o desejo em outra pessoa, mesmo que eu não tivesse nenhuma intenção de saciar esse desejo. Então, assim, aí o Espírito Santo me confronta. Eu reconheço que eu fiz aquilo e aí eu peço perdão, eu libero perdão. Eu peço perdão ao Senhor, me arrependo, paro de fazer, não volto a fazer mais e, se possível, peço perdão à pessoa também. Então, esse é o pecado que eu cometo. As emoções, porque todo contexto gera emoções, né? Então, assim, foi uma prisão, um pecado que eu me coloquei lá. Mas tem prisões emocionais que as pessoas nos colocam. E essas são mais difíceis da gente sair. Entende? Tipo, como assim, Samara? Me explica aí. Não vou explicar. Quando a gente aceita Jesus, a gente se arrepende. E o Senhor e o Pai Nosso diz o quê? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos, né, os nossos devedores. E a gente sai, né? Se arrepende, entende que a gente é pecador, que o outro é pecador. E a gente sai liberando perdão para outras pessoas para a gente poder receber o perdão. Sim. Nós recebemos o perdão de Deus quando liberamos perdão para quem nos ofendeu. Do contrário, não. Yes. O Senhor nos perdoa, sim, mas nós só recebemos o perdão de Deus quando nós perdoamos os outros. Por que, Samara? Tem nada a ver com o que eu ia falar. Por que, Samara? Porque quando nós conseguimos liberar perdão para o outro, nós entendemos a condição de humano que nós somos. E nós entendemos que do mesmo jeito que o outro errou, nós também podemos errar e nós também erramos. Ou seja, ficamos no mesmo patamar. E aí a gente consegue receber o perdão de Deus. Ele está aí, mas muitas vezes a gente não recebe. Como assim não recebe? A gente não vive o perdão de Deus. E muitas vezes a gente não vive esse perdão de Deus exatamente por causa desses pecados que estão lá no nosso coração, lá no íntimo do nosso coração, que são ocasionados pelas emoções. Como assim? As emoções, os sentimentos que nós temos, as emoções que nós temos. Quando acontece algo, ela pode se tornar pecado porque pode ser uma amargura, uma raiz de amargura que nos aprisiona, né? A Bíblia fala sobre a raiz de amargura, então ela pode nos aprisionar. Aí você pode perguntar, sim, mas eu já liberei o meu ofensor, eu não tenho mais mágoa, não tenho mais ressentimento, eu tô livre. Aí eu te pergunto,
Suponhamos que você, mulher, apanhou do seu marido. Apanhou, feito condenada. Aí, Deus vai e você não tem coragem de denunciá-lo, certo? Aí Deus vai lá e promove uma situação onde ele vai preso. Beleza? E aí você é chamada para depor, você termina falando, tererê, tarará, e você se vê livre do seu marido, que que era seu algoz. Aí, seu marido na cadeia adoece. Lembre que ele te batia, as pancadas geraram vários sentimentos. Aí você lembra, quando você lembra assim, nossa, quando eu me lembro dele batendo em mim na frente do meu filho e eu sem poder fazer nada, a minha vontade naquela hora era de pegar uma faca e meter no seu bucho, mas eu não fiz para não dar um mau exemplo ao meu filho. Esse sentimento que você sentiu tá aí. E ele tá te aprisionando. Tá assim. Sabe? E assim, e a gente não se dá conta disso, sabe? A gente não se dá conta que os sentimentos, as emoções nos aprisionam. Aí, a pergunta que eu sempre faço: se você é filha, se arrependeu, vive no fluir do Senhor, liberou perdão para as pessoas que te ofenderam, que te magoaram profundamente. Vamos voltar para a situação do marido, né? Vamos voltar para ela. Seu marido vai lá e adoece dentro da cadeia. E aí você tem a oportunidade de ver o teu marido. Aí, teu marido está entre a vida e a morte e ele não conhece Jesus. E você olha para ele, nunca mais você viu. Foi preso, você foi lá, cuidou dos seus filhos e pau, aquela mulher, aquela vencedora, tererê. Aí teu marido precisa ouvir da tua boca o amor a Cristo, o poder do Evangelho da salvação. Você teria coragem de levar a salvação para o teu ex-marido, que está entre a vida e a morte? Você daria a ele a oportunidade de ser salvo e estar no céu com você? Se você disser que sim, glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre. Se você disser que não, você precisa ser livre. A gente tem que entender que do mesmo jeito que as pessoas erram conosco, nós também erramos. E da mesma forma que Deus teve misericórdia na nossa vida, nós precisamos exercer misericórdia na vida do outro. É injusto? Não, não é injusto. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Sabe por que teu marido fez isso? Porque ele continua sendo teu marido perante Deus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não conhece a Deus. Porque ele não teve um encontro com Deus. Porque ele não conhece o amor de Deus. O nosso coração é extremamente corrompido. Nós somos maus, nós somos ruins. Nós temos um potencial muito grande para o mal e um potencial muito pequeno para o bem. Por quê? Porque o bem precisa de humildade. E o orgulho não nos deixa ser humildes. Não nos permite ser humildes. Entende? Então é sobre essas prisões que eu estou falando. As prisões que ninguém fala. As emoções que estão lá escondidas num cativeirozinho, sabe? A porta está aberta. Mas você precisa reconhecer que ainda está no local de prisão e falar que está, que continua lá.
para que você seja posto para fora. E eu trago com isso uma ilustração de Paulo e Silas na prisão. Porque na hora que eu estava orando, eu disse assim, Senhor, como assim? Eu preciso ter um embasamento bíblico que me dê, né, essa visão de bíblica também. Claro que o contexto da libertação, né, de Paulo e Silas foi um outro contexto. Foi para a salvação do carcereiro, da sua família, né, e em relação para que sua casa fosse salva, né, com o testemunho de Paulo e Silas. Mas quando a gente traz assim, Paulo e Silas, eles estavam livres, certo? As prisões estavam abertas, eles estavam presos, seus pés estavam presos no tronco. Foi quebrado o tronco, foi aberta as cadeias, não só dele, mas de todos os presos, e todos permaneceram lá. Já parou para pensar nisso? Todos permaneceram na prisão. Quando o carcereiro veio, que ia se matar, Paulo fez, epa, calma, estamos todos aqui. E a Bíblia fala que o carcereiro tirou ele para fora. E quando tirou ele para fora da cadeia, perguntou a ele como eu faço para obter a salvação. E eu quero trazer isso nessa mensagem de hoje. Como, Samaras? Vou te explicar. Calma. Quando nós estamos presos, aprisionados, a porta da cadeia está aberta. Por quê? Porque a liberdade, ela está aberta, ela é para nós. Só que nós precisamos acessar. E a gente precisa primeiro reconhecer que estamos dentro de uma cadeia, sabe? A gente precisa saber que estamos dentro de uma cadeia. A gente precisa saber que existem cadeias que nós vamos sair. E aí eu te lembro de Pedro. Você lembra quando Pedro foi preso? E os anjos vieram, abriram a cadeia e ele saiu. Existem cadeias que nós vamos ser presos. E existem cadeias que nós vamos precisar, mesmo livres, vamos precisar que alguém nos tire para fora da cadeia. E aí está os sentimentos, as emoções que guardamos. São o que nos impedem de fluirmos, de sermos verdadeiramente livres. E a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa falar, ei, eu tô aqui. Eu ainda estou aqui nesse lugar. Para que um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher de Deus que possa te ajudar, pegue a tua mão e te coloque para fora. Eu vou te dizer mais. As cadeias que nós permanecemos presos, não fomos nós que nos colocamos. Foram outras pessoas que nos colocou. Do mesmo modo que alguém nos colocou dentro da prisão, entenda, do mesmo modo que foi um terceiro que nos colocou dentro da prisão, hoje nós temos conhecimento da liberdade, mas a gente já está há tanto tempo ali que a gente não quer sair. Que a gente não sabe o que é que vai ter lá fora, sabe? A gente precisa aguardar. Aí às vezes, porque Paulo e Silas sabiam o que tinha lá fora, mas e os outros presos? Por que permaneceram? Se eles estavam livres. Já parou para pensar nisso? Eles não conheciam Jesus. Ouviam Paulo e Silas adorando. As cadeias todas foram quebradas de forma extraordinária. Por que que eles permaneceram ali? A Bíblia não fala que eles saíram. Parou para pensar nisso? Às vezes nós estamos tão acostumados com o nosso cativeiro que nós não abrimos a boca para dizer que estamos ali ainda, para que alguém venha nos ajudar. Do mesmo modo que alguém nos colocou numa prisão, um outro alguém vai nos tirar. Só que nós precisamos falar, admitir que estamos nessa prisão de sentimentos, de emoções, de coisas que fizeram conosco e nós sentimos naquele momento e a gente libera o perdão porque do ato, mas a gente não libera o perdão do sentimento, da emoção que aquele ato causou dentro de nós.
toda a deturpação que teve na nossa identidade por causa daquele ato. Nós precisamos falar. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos reconhecer que sim, tem situações que eu não consigo agir com justiça. Como assim? Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E eu vou aqui dar 2 exemplos. E eu não quero ser leviana, mas foram 2 situações. Uma policial mata um cidadão por erro, por engano. Ela entrou no meio de uma operação policial. Ela entrou dentro do apartamento e confundindo um cidadão de bem com a pessoa que ela estava perseguindo, né, o ladrão que ela estava perseguindo, porque eu não sei se era um ladrão, não sei o que era, por isso que, enfim. Ela mata, ela executa a pessoa, né? Por ter confundido. E aí ela vai presa e tem o júri. E aí o irmão da vítima chega e assim no meio do júri olha para ela e diz assim: você tirou a vida do meu irmão e eu sei que foi por engano porque você já falou. E você me colocou no lugar de exercer a Cristo da maneira prática. E eu quero aqui te dizer que eu libero perdão para você. Eu quero aqui te dizer que eu quero agir como Cristo agiria. Eu te perdoo por ter tirado a vida do meu irmão, porque era o que Cristo queria e o que meu irmão também queria. E aí ele pede ao juiz: eu posso dar um abraço nela? E aí quando ele sai do lugar para abraçar a mulher, ela corre aos seus braços e o abraça chorando. Naquele momento ele levou a salvação para essa mulher. Entende? Tem uma outra situação em que 3 líderes de uma determinada denominação religiosa, eles matam, estupram, matam e carbonizam um adolescente. E seus pais passam 20 anos para poder exigir justiça. E chega o dia que eles têm justiça. Esses homens foram condenados, foram presos, estão pagando por sua pena, por seu delito. Mas os seus pais não os perdoam. Os seus pais, mesmo conhecendo a Cristo, não liberou perdão para eles no seu coração. Eles queriam justiça, a justiça do homem, e não arrependimento. Porque, cara, quando você pensa assim, poxa, a salvação é injusta, como que eu vou falar de salvação para alguém que me matou, velho, por dentro? Como é que eu vou falar de amor para alguém que merecia estar preso, ser condenado? Como? É isso. Esse é Jesus. Essa mulher que matou o irmão daquele que liberou perdão, ela continua presa. Ela vai pagar pelos seus delitos. Mas a prisão do corpo dela jamais vai se comparar à libertação do seu espírito. É isso. Era o que eu queria falar. É o que o Senhor me fala no meu coração. Chegou a hora de falar e de te levar a pensar, a refletir sobre os sentimentos que você tem aí, sobre o que é que você está guardando. E a pergunta que eu quero te fazer: até quando a tua reputação e o teu orgulho
vão continuar te aprisionando? Até quando você vai negociar a sua liberdade em prol da sua reputação, em prol do que os outros vão pensarem de você? Até quando a sua reputação vai ser maior que a sua liberdade? Beijo. Deus abençoe.